Olá, muito boa noite para você. A discussão sobre a maconha envolve muitas questões no Brasil, do comportamento à segurança pública, passando pela medicina, a educação, a pesquisa científica, a religião e, claro, pela justiça. A legalização é, sem dúvida, uma das questões e que, querendo ou não, ainda representa um tabu para muita gente. No entanto, recentemente, dois países, Estados Unidos e Uruguai, deram passos importantes e alteraram legislações sobre a venda do consumo da maconha. Será que isso foi certo? Será que em pleno século XXI o Brasil está preparado para lidar com todas as circunstâncias associadas ao livre comércio, à regulamentação desta droga? Uma medida da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, adotada em janeiro de 2015, causou mais polêmica. O canabidiol, um remédio derivado da cannabis, pode ser importado por pacientes de doenças graves e que tenham prescrição médica e autorização da Justiça, o que não é fácil, diga-se de passagem. A polêmica gerada pelo episódio alimentou o debate. Será que a descriminalização e até a legalização da maconha podem aumentar os índices de consumo da droga e até sobre o cultivo residencial desta erva? Seria saudável a possibilidade dos brasileiros plantarem maconha em suas próprias casas? A lei antidrogas diz que é crime cultivar maconha, mas nos últimos meses usuários nessas condições foram absolvidos por juízes nos mais diferentes estados brasileiros. No mês passado, por exemplo, em Santos, uma juíza inocentou um médico que plantava a erva para consumo próprio. Se ele fosse condenado, pena de tráfico, poderia ficar preso entre 15 anos de prisão, de 5 a 15 anos de prisão. Enfim, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, participe com a gente. Aqui no estúdio eu tenho comigo um dos nossos convidados, que é o Sérgio Arfouch, ele que é promotor de justiça, está aí na tela para vocês. O André Kipper, analista de gestão em saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E o Leandro Piquet, ele que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Como sempre, você é meu convidado, nossa convidada. Entre aí nas redes sociais, nosso perfil no Facebook é o Canal Futura Oficial. Encontre lá o post sobre o programa de hoje, sobre a maconha. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua pergunta. Está aí na tela para você, ó, muita gente já participando. Seja parte desta comunidade de questionadores e deixe seu comentário para a gente. Vamos lá, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Antes de começar as indagações, as provocações, eu queria rodar uma reportagem que traz um pouco mais do contexto deste debate. Vamos lá. A maconha é a droga ilícita mais usada ao redor do mundo, principalmente entre jovens adolescentes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 150 milhões de pessoas são usuárias da erva. O consumo da maconha pode ser feito de duas maneiras nos países onde ela não é legalizada: comprando de traficantes ou através de plantação caseira. A discussão se deveria ser ou não permitido o cultivo da erva em ambientes residenciais tem diferentes opiniões. Há grupos que acreditam que, além da droga não ser legalizada no Brasil, a plantação doméstica estimula o interesse pela planta, podendo aumentar o número de usuários. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo estima que aproximadamente 1,5 milhão de adolescentes e adultos usam maconha diariamente no Brasil, o que representa mais de 6% da população com essas faixas etárias. Uma outra parcela julga que o cultivo caseiro proporciona uma luta contra o narcotráfico. Segundo a ONU, o tráfico de maconha movimenta mais de 300 bilhões de dólares anualmente em todas as partes do mundo. No Brasil, a lei conhecida como Antidrogas de 2006 afirma que ficam proibidas em todo o território nacional a prática de plantio, cultura, colheita e exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Muito bem, eu queria começar esse debate, obviamente, dando boa noite a vocês. Obrigado pela presença. Sérgio, em que momento nós estamos dessa discussão? Você que está vindo aí do Mato Grosso do Sul tem uma realidade diferenciada com relação à segurança pública, à análise de algumas questões diretamente associadas ao consumo da erva. O que mudou de 2 anos para cá, de 3 anos para cá? Onde é que nós estamos com relação ao debate sobre a regulamentação da maconha? Boa noite, Vitor. Eu vejo, antes de tudo, que nós precisaríamos retroceder um pouco mais no tempo, porque há 22 anos eu atuo como promotor de justiça exatamente no estado em que sofreu bastante com toda essa transformação por foco da legislação. Até 2002... nós tínhamos a 6368, que era realmente uma lei repressora. Essa sim era uma lei antidrogas, que criminalizava o uso. O artigo 16 era bastante para
encher as cadeias de usuários. E depois eles saíam e passavam a ser reincidentes. Isso por inúmeras vezes, mostrando que realmente esse sistema era falido porque ele não tratava. Essas discussões tomaram vulto e em 2002, com a Lei 10.409, o usuário passou a ser visto como um paciente, onde foi dada a ele a oportunidade de ser tratado no ambiente, por exemplo, dos juizados especiais de pequenas causas. Ninguém mais ia preso a partir de 2002, não pelo uso, e sim pelo tráfico. No entanto, foi uma lei que não durou muito, porque 4 anos depois, a Lei 11.343, e eu participei bastante dos debates, fiquei impressionado como alguns parlamentares não tinham a mínima noção do que estavam votando, fizeram com que nós passássemos a banalizar o uso. Então, primeiro, até 2002, era criminalizado com privativa de liberdade e sem tratamento. Em 2002, a 10.409 dava oportunidade para o juiz 9 itens de aplicação de acordo com a realidade de cada usuário, mas sempre para o desestímulo do uso e do consumo. E, por fim, em 2006, a legislação passou a banalizar o uso, como se houvesse uma descriminalização. Inclusive, alguns citam isso. Deixa eu pegar essa carona nesse teu ponto de vista para trazer o comentário do André. Isso que o Sérgio chama da interpretação da banalização do uso e a possível descriminalização, tem esse tom dessa interpretação por esse lado, ou você acha que a interpretação sobre esse conceito realmente mudou no Brasil? Boa noite. Boa noite. Não, do meu ponto de vista, não foi banalizado, né? Porque ainda o usuário, por exemplo, ele é fichado, né, criminalmente. E isso afeta a vida de qualquer um, né? Para conseguir emprego, enfim. Então, embora alguns críticos da lei digam, né, que houve uma banalização, eu acredito que a lei de 2006, ela peca no sentido de não criar diferenciação entre o que é uso e o que é tráfico, né? Então, o que a gente observou foi um superencarceramento depois da lei de 2006, e principalmente de pessoas que não têm acesso à justiça, que não têm acesso a uma boa defesa, entendeu? Principalmente pessoas carentes, né, de comunidades mais... Esse é um contexto extremamente complexo, né? Num estado brasileiro onde o sistema carcerário está entupido e você tem ali uma possibilidade de trazer essa discussão para as classes sociais, né? As pessoas menos favorecidas, com menos tutela e menos apoio jurídico, acabam se vendo dentro de uma discussão como essa sem condição de batalhar pelos seus direitos. Leandro, experiências como dos Estados Unidos e do Uruguai trouxeram aprendizado para o Estado brasileiro ou não são exemplos que possam ser aplicados por aqui em parte? Boa noite para você. Boa noite. Eu diria que são exemplos que estão liderando o mundo e o Brasil se enquadra nesse contexto. Quer dizer, eu acho que há um processo hoje de expansão da legalização da maconha. Eu acho que quando a gente fala das leis das drogas, eu acho que o Sérgio levanta pontos muito importantes. Drogas no plural são coisas muito diferentes. Quer dizer, no Brasil nós temos um problema com a cocaína, que é muito diferente do problema da maconha. A experiência do Uruguai e dos Estados Unidos, no sentido de alguns estados norte-americanos, no sentido da legalização da maconha. Legalização não é a experiência holandesa, não é a experiência portuguesa, é um processo mais avançado. Estão liderando um debate mundial de revisão do regime internacional das drogas. Então, eu acho que é um processo hoje, eu diria que a questão da maconha é muito mais uma questão de quando vamos legalizar do que se vamos legalizar. Porque os Estados Unidos, que sempre foram a liderança do processo de proibição do regime atual de drogas, foi liderado pelos Estados Unidos em várias instâncias internacionais. Chegou a um ponto agora que é revisado internamente de forma profunda. Todos concordam com essa argumentação? Não é uma questão de se vamos, mas sim quando vamos? Não. Sérgio, não concorda? Por quê? Eu gostaria de concluir o raciocínio. Desculpa, eu estou interrompendo vocês, mas eu digo assim, necessário. Eu não estou torcendo, eu estou dizendo, eu acho que é um processo que há uma tendência muito forte. Por favor, Sérgio. O curioso nisso tudo é que há uma identidade desde 2002, no momento em que deixamos de encarcerar o usuário, onde havia sim um problema crônico de consumo, porém controlado, limitado. Você não via as pessoas fumando droga nas ruas, você não tinha que se deparar com gente cheirando, não estou falando só de maconha, passa a cheirar a carreira de pó, isso do lado do seu filho, num parque de diversão, num cinema.
Naquele momento nós tínhamos sim um problema crônico de consumo, mas era controlado, ainda que repressivo. Não concordo, porque não havia o tratamento. Foi preciso andar um pouco mais para descobrir que teria que trazer mais ciências, não é só a ciência do direito, para lidar com o problema. E só que quando nós, em 2002, fomos para a 10.409, em que se descarcerizou, houve uma explosão no consumo. E basta se olhar os índices de situações de abordagem, até mesmo policial. Só que ali nós começamos a ver um período de transição em que ainda havia o tratamento. Não é? Eu quero deixar assim, é claro que toda a discussão é muito ampla. Eu vou usar um termo aqui chamado justiça terapêutica, que os pró-legalização abominam. Por quê? Porque foi a resposta mais eficiente que se teve no Brasil, onde eu lidava com o usuário como uma responsabilidade penal, porém lidando como alguém que precisa ser desintoxicado. O que precisa ser dito aqui é que a dependência química, seja ela de maconha ou de qualquer outro, eu estou dizendo de drogas, proibidas. Mas agora, por que essa justiça terapêutica não poderia se aplicar, por exemplo, ao consumo de uma droga lícita como o cigarro e o álcool? Claro que sim, sem dúvida. Não é? Agora, veja só, nós estamos lidando com álcool e tabaco como as drogas que causam mas não pelo consumo, sim pelos seus atos, né? Não exatamente pela doença. Pelos atos e pelo consumo. Agora, para finalizar, a partir de 2006, até entre 2002 e 2006, nós tivemos um período identificado como o que se chama de uma síndrome social, ou que se prefere uma epidemia. E a partir de 2006 nós tivemos a pandemia. Demorou para o Ministério da Saúde reconhecer, e eu vi isso em 2011, quando já era uma pandemia, reconhecer que era uma epidemia. E isso tudo é bem dentro dessa cronologia de liberação. Quanto mais nós afrouxamos a norma, deixando que a pessoa se valha do seu interesse em uso ou não, nós estamos piorando a situação, estamos envolvendo classes etárias cada vez menores. André. Não, o que eu posso comentar também, que talvez eu não tenha falado anteriormente, é que existe hoje um movimento que é cultural, né, que não é novo. Há algumas décadas as pessoas já cultivam maconha no Brasil em casa. E o argumento que os cultivadores usam é justamente que eles precisaram se distanciar do tráfico, para não alimentar essa cadeia, esse mercado ilegal, né? O que o Raul Freitas aqui no Facebook está falando. Ó, se a maconha fosse legalizada, o tráfico iria perder metade do seu lucro. É claro que é uma frase... Não, eu só estou trazendo isso para o debate nosso aqui. O que a gente tem visto assim, esse ano ficou cada vez mais ocorrências de prisões de cultivadores como traficantes, né, usuários, né, que cultivam para o próprio uso, que o artigo 28 da Lei de Drogas considera uso, né, elas não deveriam ser presas como tráfico, mas está o delegado no momento da prisão que uma linha muito tênue na interpretação. Que define se a pessoa é traficante ou se ela é usuário, entendeu? E isso é de acordo com o momento da prisão, né, o que o policial viu na abordagem, entende? Então está muito subjetivo. E o PLC 37 no momento está em andamento no Senado, que é a revisão da Lei de Drogas, e que esse debate já chegou lá. Então vamos lá, vamos ampliar o debate. Eu vou para as ruas agora. Nossa equipe foi à Rua Augusta, em São Paulo, e conversou com alguns passantes da capital paulista sobre o assunto. Vamos ver. Armando, você é a favor da legalização da maconha? Olha, eu sou a favor da legalização da maconha porque nos países que a maconha foi legalizada, diminuiu o índice de violência. Então, acho que tudo você tem que estudar. E o cultivo em casa? Assim, eu acho que, como é uma coisa proibida, eu acho um pouco arriscado, mas se fosse uma coisa liberada... Mas é uma alternativa? Eu acho que é uma alternativa. É uma alternativa até para não incentivar o tráfico. E o cultivo em casa seria uma alternativa? Não, também. Eu acho que de forma alguma. Eu acho que é uma alternativa muito boa. Por quê? Porque corta esse comércio do cara ter que comprar de um traficante. É legal o fato de você poder cultivar em casa, é legal de você talvez não ser preso por alguma quantidade. Então acho que são várias coisas que devem ser pensadas. Mas legalizar o extremo, cara, acho que o Brasil ainda é muito imaturo para isso.
Eu sou a favor da legalização da maconha. Por quê? Por uma série de motivos, mas porque hoje uma grande parcela da nossa população carcerária é por crime de drogas e isso o nosso sistema carcerário é um sistema falido e a gente precisa repensar um meio de tratamento que não é um problema de segurança pública, mas sim talvez um problema de saúde. Apesar dos efeitos de diversão da maconha podem ser individualmente bons, eu acho que para o conjunto da sociedade não faz bem para as pessoas a legalização. Inclusive o cultivo em casa? Sim. Sou contra o cultivo em casa. Eu sou contra o cultivo em casa. Eu acho que a legalização é válida para fins, por exemplo, medicinais. Não sou a favor do uso indiscriminado da substância. Bom, a gente prevê aí de antemão uma enquete bem dividida ali, as pessoas com muitos argumentos. Anotei aqui alguns poucos, como em países que legalizaram houve redução no índice de violência, não se sabe exatamente que país ela estava se referindo. O Brasil é muito imaturo para essa discussão. Não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde. Queria convidar você de casa aí para fazer parte desse grupo. Temos aqui algumas participações. facebook.com/canal Futuro Oficial. O André Diniz, olha, a proibição falhou, é sabido que qualquer pessoa consegue facilmente comprar cannabis em qualquer esquina. O Emanuel Alves dos Santos, dizem que uma overdose de maconha é impossível de acontecer, porém sabe-se que o consumo abusivo de qualquer substância traz sim malefícios à saúde. Nos países onde vigoram a legalização ou a tolerância do consumo da maconha, existe algum relato ou estudo que comprove a ocorrência de alguma morte em decorrência de alguma doença relacionada ao consumo da erva de forma fumada, digamos assim? É uma pergunta aí para vocês. Você acha que alguém consegue responder aqui, o Emanuel, entre tantas outras perguntas que estão... Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Existe alguma coisa fumada que pode fazer bem? Qualquer coisa que você introduza no seu organismo dentro desse contexto de fumaça, no mínimo você afeta todo o seu aparelho respiratório. E não me cabe aqui discutir a questão médica da coisa, mas eu tenho olhado para esse ponto. Não é? Nós não temos como justificar que fumar alguma coisa faça bem para quem quer que seja. A partir daqui... Aí é uma discussão que eu queria ouvir os outros convidados, né? Beber alguma coisa, consumir algum outro tipo de produto que é lícito também tem suas questões relacionadas a malefícios à saúde. Esse ponto de vista do Sérgio, como é que fica? Não, eu acho que tem um problema muito interessante, que além do modelo da legalização uruguaia, do modelo da legalização dos Estados americanos que estão seguindo esse caminho, existe um modelo brasileiro, que também é um modelo bastante singular. Eu acho que qualquer analista de políticas públicas deve levar muito a sério, prestar muita atenção no depoimento que o Sérgio fez no início, sobre um problema que existe, algumas lacunas e assimetrias na legislação brasileira com relação à forma, como trata o consumidor e o traficante. Eu acho que parte do problema que o André apontou, de que existe um encarceramento, uma fronteira tênue que é muitas vezes explorada de forma errada no processo judicial, isso também tem base numa lei que diferencia de forma muito severa. É uma lei que mantém o regime de proibição, mas mantém penas muito brandas para o usuário e, enfim, isso mantém um incentivo para que o uso se desdobre. Eu acho que o seu diagnóstico está muito correto, quer dizer, a gente estamos lidando com um problema de epidemia de consumo de drogas em áreas públicas, afetando a sociedade de várias formas, e do outro lado, dizendo, olha, o tráfico vai ser punido severamente, cada vez mais para tentar controlar um problema que parece muito... Agora, como é que vocês fazem a interpretação sob o ponto de vista histórico? Né? A regulamentação da bebida nos Estados Unidos, a regulamentação do consumo de cigarro, a indústria tabagista com a regulamentação da propaganda, né, em eventos esportivos, na televisão, isso tudo foi regulamentado, né? O que diferenciaria, fora todas as outras discussões, sobre esse teu ponto de vista, Sérgio, sobre o que fumar pode causar à saúde? Nós temos um lobby de uma indústria tabagista aí consolidada. Pois se nós compreendermos que qualquer coisa fumada faz mal, põe fim à questão, porque ninguém vai beber maconha. Nós nem conseguimos resolver as questões de álcool e tabaco, mas sabemos do índice de morte por conta e decorrência desse consumo, drogas legalizadas. Agora, se já vimos que álcool e tabaco legalizado, é que ninguém tem peito para parar a indústria da bebida, ou a indústria, que seja cultural, o que quer que seja. Mas isso foge do parâmetro. Eu concordo com o professor Leonardo quando ele vem colocando que o Brasil tem suas peculiaridades. O Brasil tem 3 milhões de usuários de maconha, essa é a população toda do Uruguai. Como que nós vamos nos valer de um país que não guarda nem referência geográfica e nem demográfica? Agora, se nós olharmos para esse histórico, já que você tocou nesse assunto, nós vamos perceber que com a Lei 10.409 em 2002, que foi a lei que descarcerizou,
nós esvaziamos os cárceres. A partir de 2002, já não havia mais problema carcerário no Brasil, porque um percentual elevadíssimo era pelo artigo 16. Bom, mas hoje nós temos uma população carcerária superlotada, né? Exatamente. Você acha? Sérgio, nós temos 200 milhões de habitantes. Nós temos 138 mil pessoas. Se a perspectiva da população continuar crescendo na medida que está e a população carcerária continuar crescendo na medida que está... Mas não se constrói cadeia há 20 anos. Nós temos 200 milhões de habitantes. Sabe quanto que dá 130 mil carcerários? E não são 130 mil, são quase 500 mil. Com mandado de prisão, etc. Isso dá menos de 0,2. Mas é a terceira maior população carcerária do mundo. Mas nós temos 200 milhões de habitantes. Mas um indivíduo na cadeia justifica? Não estou dizendo que sim. Agora, o que falhou foi política pública. Foi como acho que foi o Toledo, que disse sobre a questão de uma questão... não, foi antes dele, de saúde pública. Olha, nós estamos com essa conversa de saúde pública desde 2002. Quando, na ocasião, se deu essa descarcerização a título de que o usuário era um problema de saúde. A saúde não se apresenta. Nós temos o maior orçamento, o Ministério com o maior orçamento no país, desde 2002, não me traz qualquer número de diminuição de consumo. Pelo André, contrário. você tem algumas informações a esse respeito? Eu posso voltar um pouco, né, quando a gente estava falando sobre os danos, né, do fumo, né? Na verdade, existem pesquisas epidemiológicas, inclusive, que duraram 30 anos, né, Sérgio, você deve conhecer, sobre o uso de maconha, em que não houve identificação de danos como câncer, entendeu, nos usuários, né, diferente do tabaco, né. E os usuários de maconha, eles já desenvolveram formas de fumo que eles esfriam a fumaça através dos bongs, né, que passa pela água, a fumaça, então ela é absorvida fria. A combustão é reconhecidamente a causadora de cânceres e problemas pulmonares, né, o calor da fumaça. Então, tudo isso são formas de redução de danos, né? E o uso medicinal atualmente também, nos países onde ele já ocorre, se incentiva que seja feito através de vaporizadores, né, que são aparelhos também elétricos que só aquecem a erva até uma determinada temperatura, 190 graus, 200 graus, e ela não chega a queimar, né? Ela só libera vapor, né? E Israel, por exemplo, é um país onde o uso medicinal já acontece há 20 anos e, por exemplo, nos hospitais públicos, os usuários usam a maconha através de vaporizadores, né? Então, eu acho que a gente não pode colocar a maconha no mesmo patamar, por exemplo, de danos causados ao organismo como o cigarro e o álcool. Inclusive, o álcool é reconhecido como a droga mais problemática, né? E é legalizado. Tanto para danos sociais quanto para danos físicos, né? Eu vou fazer uma mudança aqui no roteiro, pedir para o Pierre colocar na tela, se a Natasha permitir, a nossa cartela com a legislação de outros países. Eu acho que a gente pode teorizar um pouquinho a respeito com algumas experiências, né? Nós preparamos aí uma cartela informativa que estava prevista para o segundo bloco, mas como essa discussão chegou agora à tona, eu vou ver se a gente tem condições de preparar daqui a pouquinho essa cartela. Pierre, me avisa quando tiver possibilidade. Vamos lá, vamos para a tela então para ver o que outros países já fizeram a respeito sobre esse assunto. Olha só, legislação sobre a maconha. No Uruguai, residentes com mais de 18 anos podem comprar até 40 gramas por mês em farmácias. Argentina, cultivo para consumo próprio e uso pessoal são descriminalizados. Brasil, uso é punido com advertência, multa ou pena comunitária. Cultivo pode gerar até 10 anos de prisão, se comprovada, como o André falou aqui, a venda a terceiros. Nós temos mais informações aí na primeira parte da cartela relacionada aos Estados Unidos. Olha lá, uso medicinal permitido em 19 estados. Na Holanda, uma experiência mais antiga, né, não legalizada, mas a venda até 5 gramas é permitida no que eles chamam de coffee shops a maiores de 18 anos. E em Portugal, o uso pessoal não é crime. A posse é limitada a 25 gramas, com a fonte aí das informações de uma reportagem da TV Folha. O que a gente tem a aprender com algumas dessas experiências, se é que temos algo a aprender com essas experiências? Eu gostaria de fazer uma observação, né? Nos Estados Unidos já chegaram a 23 estados, né? A evolução dos estados que têm aprovado o uso medicinal tem sido muito rápido nos Estados Unidos, né? Seguindo essa tendência internacional. Né, o que a gente observa é que o mundo está mudando, né? A Espanha não foi citada ali, mas a Espanha já tem clubes de usuários com milhares, né, de membros, né?
Mas isso que o Sérgio falou, André, assim, pode aumentar a população que consome essa substância, assim, tentando também pegar um ponto de vista com o qual você não concorda, né? De achar que realmente a regulamentação ou a legalização não seria o caso. Se ela aumenta o número de usuários, porque é um argumento defendido por muita gente, né? O que você tem a dizer sobre um argumento como esse? O que eu já tive acesso, por exemplo, é de que, na verdade, as pesquisas de usuários, né, que as pessoas que relatam que se usaram maconha, né, no último mês, quando, né, elas não se alteram muito, né? Elas têm porque, na verdade, elas são subestimadas também, né? As pessoas, por ser crime, aqui no Brasil, não vão responder que usam a maconha muitas vezes, né? Então, se a gente legalizar, elas vão passar a responder no ano seguinte que sim, que usaram a maconha porque deixou de ser crime. Mas, por exemplo, no Colorado, por exemplo, um dado que eu trago aqui, né? O uso as pessoas registradas no estado do Colorado, que é nos Estados Unidos, como usuários medicinais, é de 2%, né? 2% no Brasil, se a gente passasse para a nossa população, seriam 4 milhões de pessoas, né? Então, um argumento que eu acho que a gente deve levar em consideração é de que se 4 milhões de brasileiros deixassem de recorrer ao tráfico para fazer o uso medicinal, pelo menos, da maconha, a gente já teria um grande impacto sobre a nossa segurança pública. E aqui existe um equívoco, me perdoe, eu posso aguardar o seu comentário. Mas você também deve ter conhecimento, André, que o Instituto Chiaras, agora, 23 de março, publicou um estudo preocupante, porque como o consumo de maconha, especialmente no Colorado, tem trazido ênfase na faixa etária abaixo dos adolescentes, como quer que seja, crianças até mesmo, por conta dos produtos indexados ao cannabis. Eu tenho algumas fotos desses produtos, até... Não sei se eu consulto vocês se eu posso pronunciar o nome do produto, não é? Mas existem produtos que estão nas mesas das crianças, achocolatados, com a base de cannabis, com maconha. E isso, sem dúvida alguma, está trazendo esse envolvimento. O que é que esse estudo trouxe do Chiaras? Agora, 23 de março, que a maconha legalizada tem desenvolvido um teor de HC muito acima daquele que se havia se propagado, porque, inclusive, é uma fala que eu já ouvi o André dizer que com o controle da maconha legalização, pode-se baixar o teor THC, e não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, porque existe toda um interesse econômico em cima disso, e até na fala do Kevin Sabet, ele trouxe George Soros nessa conversa. George Soros adquiriu o maior laboratório de genéricos de Israel, que é o Tevar. Ele tem intenção, claro, como isso é explícito, de entrar na bolsa da cannabis, e pouco importa se isso vai destruir toda uma nação como o Brasil, que não tem nenhum perfil que guarde possibilidade desse consumo. Também um descuido, desculpe só concluir aqui, que você vai querer que o adolescente use vaporizador, o guri vai meter o fumo na boca lá e vai queimar com o pulmão e tudo. Deixa eu fazer um agradecimento aqui à quantidade imensa de comentários que a gente está tendo no Facebook, pedir para botar aí na tela para a gente começar a agradecer parte dos nossos internautas que estão ligados nessa discussão e comentando aqui, ó. Vocês podem ver aí pelo facebook.com/canal Futuro Oficial, que já tem muito comentário. Eu vou trazer alguns desses agora na virada do bloco, mas pedir para vocês continuarem participando, porque esse é um debate que só se consolida, só se constrói com a participação popular. O Sala Debate vai para o intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as discussões associadas à possibilidade da regulamentação do cultivo e consumo de maconha no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Sala Debate, que esta noite debate a regulamentação da maconha no Brasil. Aqui comigo no estúdio o Sérgio Arfous, ele que é promotor de justiça e veio diretamente do Mato Grosso do Sul. André Kipper, analista de gestão em saúde da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. E Leandro Piquet, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Você de casa é sempre nosso convidado para dar o seu pitaco, participar aí pelo Facebook. Vou aqui pegar alguns comentários para a gente já começar esse bloco com você, Leandro. Olha só. Tomás Maciel fala, mais fácil usar o poder do Estado contra o mais fraco. Os que plantam sempre irão encontrar formas de fazer e produzir. Deixando aqui um comentário de que a sociedade interessada no assunto não desiste. O uso e comercialização da maconha no Brasil é fato e sua repressão tem um preço muito elevado para a sociedade. Então é bastante apropriada a legalização. Comentário do Jorge. Temos aqui comentários também contra a legalização. Gente que dizendo, olha, se a maconha fosse legalizada, o tráfico iria perder a metade do lucro. Trazendo aqui que o usuário de drogas financia o tráfico, o comentário da Eliane Borges.
Parabéns ao Sérgio Arfouche, comentário da Marisa Lobo, Sérgio, deixando aqui um parabéns para os seus comentários. A proibição não falhou, é ela que segura o caos que se tomará no país se a legalização for feita. Esse é o comentário da Marisa Lobo. Obrigado aí por todos vocês que estão deixando aqui na nossa timeline, no nosso mural, uma quantidade enorme de informação. Leandro, a gente falou no bloco anterior sobre as especialidades e as experiências de outros países. Na prática, a partir de agora, com todo esse debate que de um ponto de vista muda, de situação não muda, o que você acha que vai ser os próximos passos governamentais do ponto de vista da legislação? Eu acho Se é que os passos serão dados. Eu acho que os passos têm sido dados. Eles têm mudanças muito grandes têm acontecido na legislação. Já fizemos esse mapa aí em várias intervenções. Essa legislação última, mais importante, de 2006, como eu disse, estabelece um regime que é bastante particular do Brasil, com uma grande assimetria entre consumo e tráfico. Eu acho que essa assimetria é a base de vários problemas, eu acho que ela precisa ser corrigida em vários sentidos. Eu acho que do ponto de vista da direção da política, eu acho que a legalização é uma possibilidade concreta e cada vez maior em função das experiências internacionais. Eu acho que o ano que vem teremos uma grande conferência mundial sobre o assunto. Provavelmente estarão na mesa vários resultados desses processos que estão acontecendo no mundo. Eu acho que a maconha é muito diferente da cocaína, da heroína, de outras drogas que estão aí afetando as sociedades no mundo inteiro. E a maconha tem uma vantagem, ela é conhecida. O que torna a maconha possível de ser legalizada nos Estados Unidos é o fato de que todas as sociedades ocidentais, praticamente, têm relação profunda com a maconha há pelo menos 50 anos de uso massivo da maconha. Então por que muita gente diz que o Brasil não está preparado para lidar com esse debate? O que não está preparado para o álcool, não está preparado para a epidemia de crack, não está preparado para uma série de problemas de saúde pública. Ele não está preparado para a legalização da maconha, mas também não está preparado para a proibição da maconha. Então não estamos preparados para efetivamente quase nada no que diz respeito à segurança pública, a legislação que exige fiscalização, controle. Então, há menores que bebem álcool, há menores que consomem crack de forma aberta. Então, estamos com um aparelho institucional no que diz respeito principalmente a todo esse problema relacionado ao consumo de álcool e drogas, extremamente falho, extremamente descoordenado e crescentemente descoordenado. Eu acho que esse é um aspecto seríssimo na nossa legislação, porque a legislação tirou do cenário das ruas, do controle do consumo, as guardas municipais, tirou as polícias e não colocou nada, colocou uma retórica no lugar. Este é um problema de saúde pública, é evidente que é um problema de saúde pública. Agora, onde estão os agentes de saúde pública? Na rua, quantos são? São pouquíssimos, não estão na rua. Quem está na rua é a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Então, eles poderiam ser orientados para fazer um bom trabalho na rua, não são. Então, estamos falhando, só para deixar claro o meu ponto de vista, assim, estamos falhando em grandes latitudes no que diz respeito a esse assunto, quer seja no regime de proibição, quer seja no regime de legalização. Na legalização, temos a vantagem de que não precisamos brigar com este mercado, brigar com o consumidor. Simplesmente podemos começar pela droga, que conhecemos o efeito, e transformá-la em uma experiência que vai ter todos os problemas que temos como sociedade para lidar com questões dessa gravidade, como, por exemplo, temos com álcool consumido por menores de idade. Vamos então agora exibir um depoimento que nós recebemos da Juliana, ela que fez uso de medicação derivada da cannabis e vai contar um pouquinho da sua história para a gente também trazer um pouco mais de esclarecimentos sobre o que esse assunto diz respeito com a saúde. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, tenho 35 anos, sou paciente de maconha medicinal há 10 anos, tenho uma lesão medular decorrente de uma sequela de cirurgia na coluna, sofro de síndrome da cauda equina e dor neuropática resistente a todo tipo de medicação existente no Brasil e no exterior. Eu já usei, inclusive, uma bomba de infusão de morfina implantada no meu abdômen, ligada diretamente no meu sistema nervoso central, sem controle das crises convulsivas, dos espasmos e das dores. Então eu cheguei num ponto onde eu já não tenho mais alternativa alopática. A única alternativa de tratamento que eu tenho é a maconha. E é a maconha que me ajuda, me dá alívio no dia a dia, que me ajuda a tocar a vida. É por isso que eu defendo um cultivo nacional,
totalmente regulamentado pelo Estado, pela Anvisa, mas que esteja próximo de nós aqui no Brasil, para que a gente possa ter um acesso e continuidade com a medicação. Porque eu fui a primeira brasileira que consegui uma liminar para trazer do exterior uma medicação que é o extrato de maconha, mas eu não consigo trazer devido aos diversos entraves burocráticos e ao alto custo. Bom, gente, é isso. Boa noite. Obrigada por terem me ouvido. E queria agradecer a você, Juliana, pelo depoimento enviado para a nossa equipe. E para tentar entender um pouco mais clinicamente o que essa discussão representa, eu vou chamar agora para participar dessa nossa mesa de debate o Vitor Tumas, ele que é neurologista e fala conosco pela internet aqui do Rio de Janeiro. Vitor, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A gente recebeu aqui agora há pouco o depoimento da Juliana, que contou um pouco da sua história nos últimos 10 anos, né, as dificuldades para se identificar ali o melhor tratamento com relação à sua doença e a eficácia de um uso de um remédio com derivação da maconha. Queria que você explicasse um pouco para o público de casa e para a gente aqui também o que o canabidiol, por exemplo, pode trazer para alguns casos e o que ele pode não trazer, o que pode ser assim algo que ainda comprometa outros tipos de tratamento. Sei que pode parecer um pouco confusa a pergunta, mas tem muita gente que tem dúvidas nesse sentido, Vitor. Como é que você poderia esclarecer um pouco mais esse assunto para a gente? Boa noite para você. Boa noite. Bom, vamos lá. A Juliana, ela está usando o extrato de maconha para tratar as suas dores e seus espasmos musculares pela doença neurológica que ela sofre. Na verdade, o extrato de maconha já é usado há um bom tempo terapeuticamente, especialmente em estudos dos Estados Unidos. Isso é uma coisa, o extrato de maconha é o extrato de maconha, é a maconha. Então, não é nada diferente do que se faz uso como uma droga fora do uso terapêutico. Então, essa droga só que ela é preparada para ser utilizada de maneira adequada para um tratamento. Agora, a cannabis, que é a planta da onde a gente extrai a maconha, é uma planta que é muito rica em muitos produtos químicos e farmacêuticos ou farmacológicos. Então, a cannabis é constituída por mais de 70 substâncias diferentes. Dentre essas substâncias, todas elas, existe uma que é a substância que é mais psicoativa ou mais, digamos assim, psicopatológica, potencialmente psicopatológica, que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que produz esses efeitos ligados à adição à maconha propriamente. O canabidiol é a segunda substância em concentração na planta e ela não tem esses efeitos psicopatológicos. Então, veja bem, quando a gente trata alguém com canabidiol, nós estamos tratando o indivíduo com uma substância purificada da planta. Quando a gente usa o extrato da maconha, a gente usa o composto completo, ou seja, com todas essas substâncias provenientes da planta em geral. Então, é uma coisa muito distinta a utilização do extrato do uso do canabidiol, que é uma substância especificamente extraída da maconha. Agora, no seu ponto de vista, Vitor, o que um avanço nessa legislação que independesse de uma autorização da Anvisa para o uso dessas substâncias, o que isso poderia representar para o Estado brasileiro, o que isso poderia representar para os avanços na saúde ou até para os riscos na saúde pública? Queria saber a sua opinião. Eu acho que existem dois pontos importantes do ponto de vista médico. Existem já evidências bem claras de que em algumas situações, por exemplo, neurológicas, que é a minha área, que o extrato de maconha ou canabidiol é extremamente efetivo em tratar alguns problemas de difícil controle. Isso é uma coisa. Existem outras evidências que não são completamente comprovadas. São indícios de que o canabidiol, por exemplo, pode ser útil para tratar, por exemplo, doença de Parkinson. Isso ainda não é uma definição absoluta da sua indicação, mas há indícios para isso. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que não vejo, eu sou completamente leigo em direito e coisas ligadas à legislação, mas veja bem, não há um paralelo entre o uso recreativo da maconha e o uso terapêutico, são coisas completamente distintas. Para mim não tem o mínimo sentido comparar isso como se fossem coisas semelhantes. Se tem uma substância que tem efetividade terapêutica, que tem uma segurança terapêutica para ser utilizada e tem indicação comprovada, eu não vejo qual que é o problema ou como que se pode comparar isso com o uso recreativo da maconha. Isso é uma coisa que deveria ser tratada como uma legislação específica
para quem tem um tipo de patologia ou condição clínica e há indicação do tratamento, não há por que privar essas pessoas, situações como a Juliana mostrou no seu depoimento, que às vezes não respondem a nenhum tipo de tratamento, só vão responder ao canabidiol ou ao extrato de maconha, não há por que privá-los desse tratamento em situações dramáticas, como o caso que ela própria descreveu. Queria agradecer ao Vitor Tumas, pedir para você continuar aí falando corretamente de Ribeirão Preto e não do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, que já a gente volta à comunicação com você, tá, Vitor? Só um minuto que eu vou trazer essa discussão aqui para o estúdio. E aí nós temos uma interpretação de um caso específico da Juliana, uma análise mais clínica do Vitor. Queria entender de vocês até que ponto experiências como essa podem sim representar um peso nessa discussão ou não, ainda representam uma quantidade pequena da sociedade. A avaliação do Vitor, ela é aquilo que a legislação já contempla. Com a legislação de 2006, dando ao usuário a oportunidade de consumir para ser apenas advertido, e o que é pior, quando dá a oportunidade dele ser levado à prestação de serviços ou frequentar algum tipo de orientação, o próprio parágrafo 6º do artigo 28 fala que ele não precisa fazer isso, que não dá nada. E acerca de multa, isso se inscreve na dívida ativa e prescreve em 2 anos, isso quer dizer, é como se não tivesse pena. Agora, junto com a Lei 11.343, também de 2006, um mês depois, após a presidência da República ter vetado todo o Sistema Nacional Antidrogas, sobre drogas, do artigo 8º até o 14, um mês depois, de uma forma despótica, eu até entendo, trouxe o decreto presidencial 5.912, de 28 de setembro, também de 2006, que no seu artigo 14, letra C, inciso 2, letra C, diz que já está oportunizado ao plantio e ao controle para fins medicinais de qualquer, não é da maconha, é de qualquer produto, de qualquer substância, então de qualquer planta que venha dar um direcionamento terapêutico. Então vou trazer uma pergunta aqui da internet que faz um questionamento sobre a universalização desses benefícios. É da Cidinha Carvalho. Ela fala o seguinte: olha, minha filha tem 11 anos, portadora da síndrome de Dravet e faz uso da maconha medicinal in natura, feita artesanalmente no Brasil. As convulsões diminuíram em torno de 80%, segundo a Cidinha, e houve uma melhora significativa no cognitivo da minha filha, né, na marcha, com equilíbrio e tudo mais. Só que ela fala, olha, a importação não atende a todos, só o cultivo permite o acesso com igualdade. Como é que vocês interpretam uma frase como essa? Queria levar até essa discussão para o Vitor também, de que a importação não atende a todos e só o cultivo permite o acesso com igualdade. Obrigado, Cidinha, pela participação. André. Sim, eu também conheço a Cidinha e a Juliana, agradeço a participação delas também. E o que eu queria comentar na fala do neurologista de Ribeirão Preto é que todos os produtos que têm sido usados, né, inclusive aqui no Brasil, né, o canabidiol, né, o chamado canabidiol, ou o remédio da Juliana, que eu não vou citar o nome, eles são extratos vegetais da maconha, né? Na verdade, por exemplo, o canabidiol, que é importado hoje em dia dos Estados Unidos, ele é plantado na China. A China é o maior produtor mundial de cânhamo, né? Inclusive esse cânhamo é usado para fazer fibras para tecidos, e a mesma planta está sendo usada para extrair o extrato, né, o óleo de canabidiol, né? Então não é purificado, como ele disse, eu não considero, só que as plantas são selecionadas com teores maiores ou menores de THC, CBD e outros canabinoides. Então a gente não pode pensar de forma da medicina alopática com o tratamento com a maconha, sabe? Não pode dar o mesmo tratamento, que é mais ou menos o que a Anvisa fez ao classificar o canabidiol, né, na lista C1 da portaria 344, né, que é onde estão listadas as drogas sob controle. Então, eu tenho que dizer Leandro, o que ele falou. O que você acha desse comentário da Cidinha, de que assim, não há uma universalização no acesso a esses benefícios? Acho que a melhor frase foi dita ali pelo Vitor na intervenção dele. Diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O uso recreativo da maconha, a gente tem que ter coragem aí de colocar essa discussão na mesa. Quer dizer, o uso recreativo da maconha é a questão aqui. Muito mais do que o uso medicinal. O uso medicinal poderia ser, monta uma comissão de médicos e, como ele falou, não precisa ser um especialista em lei, não precisa ter nenhuma visão de política pública. Simplesmente eles vão resolver um problema que eles estão acostumados a resolver em várias outras áreas.
Não resolve o problema, define o que pode, o que não pode, como vai fazer, como vai produzir. Isso não tem nenhuma complexidade. A grande questão, eu acho que aí há uma zona cinzenta nesse debate, que é o seguinte: muitas pessoas nesse debate, muitos grupos estão interessados em promover a legalização da maconha, começando com uma justificativa de que ela é passível de ser utilizada em situações XYZ, para tratamentos médicos. Isso é uma estratégia política de convencimento. Agora, a grande questão é, o uso recreativo da maconha, a legalização do uso recreativo da maconha pode contribuir significativamente para a diminuição da violência, do crime, pode. Isso é um processo analítico, existem papers dos maiores economistas do mundo fazendo a conta até o final, proibição versus legalização. A legalização não concorda com essa a legalização se sai melhor. Sérgio? Não, evidentemente que não. Até eu já apresentei aqui no Brasil, vamos olhar para o Brasil, a nossa evolução, eu chamo de involução histórica, mostra que não. Nós saímos de um problema crônico, controlado, ainda que repressivo, já disse não concordo, porque não tratava, para uma perda de controle. Nós estamos num sistema já mais do que epidêmico. Me permite, Sérgio, porque a gente foi fazendo puxadinho legal. Certo. A gente foi fazendo um negócio... E vai fazer pior se legalizar. É como se Uruguai mudássemos, mostra isso? É como se mudássemos a chave, é como se mudássemos o lado do cérebro com o qual estamos pensando. O puxadinho que a gente fez foi o seguinte: como a gente quer avançar, vários grupos pressionando, diminuam a penalização para o consumo. Isso foi obtido continuamente, décadas de sucesso na diminuição da penalização do consumo. Está correto? Está correto. Agora, errado a forma assimétrica como a legislação brasileira trata esses dois lados da balança. Gera incentivos perversos. Nós temos consumidores empoderados, com baixo custo, no acesso à droga, inclusive a punição representa hoje baixo custo, e fornecedores que são submetidos a um regime draconiano de penas de prisão. Então, essa assimetria é produto de um conjunto de improvisações jurídicas que foram produzindo uma anomalia que é brasileira. A legalização não existe no Brasil. A legalização existe no Uruguai, existe no Colorado, existe no estado de Washington e outros que estão nesse caminho. A legalização do Uruguai, o Mujica queimou o mandato dele todinho para legalizar a maconha, apesar de ter sido eleito com a bandeira da educação. E isso mostra que o Uruguai está à deriva no que diz respeito à educação, porque todo o investimento foi feito. Agora, pensa, estão sendo criadas secretarias, ministérios. Será que o Brasil tem condição? Qual é o custo de instalação dessa nova realidade da legalização da maconha? Essa é uma outra discussão, que eu quero ouvir a opinião de vocês. André, por exemplo, o custo dessa possível legalização. Sobre o Uruguai, Sérgio, tem que lembrar que há 40 anos, pelo menos, eles já descriminalizaram o porte para uso. Então não serve de parâmetro para a gente. Pior. Sérgio, se a gente considerar que também o uso aqui está totalmente sem controle, já é quase uma descriminalização como você defende, correto? Então nossa sociedade já conhece a maconha também. Eu acho que não seria também uma novidade mudança legislativa, né? E sobre o canabidiol, por exemplo, a gente está falando mais do uso medicinal nesse bloco, eu volto a insistir que, por exemplo, pela falta de legislação sobre esse tema, entendeu? Sobre mudanças, né? A gente nem classificou o que é o cânhamo, por exemplo, aqui no Brasil ainda, entendeu? Coisa que os Estados Unidos, o Canadá e países da Europa já fizeram, né? Se nós tivéssemos pelo menos permissão para se cultivar o cânhamo, que é toda planta de cannabis, com até, por exemplo, 0,3% de THC, segundo os Estados Unidos, e 1% de THC, segundo a lei do Uruguai, a gente já teria avançado, a gente já estaria produzindo, por exemplo, os extratos ricos em canabidiol, que no Brasil não precisaríamos depender de importação nem de produto da China. Então, deixa eu trazer, permitam-me interromper os senhores, deixa eu trazer só, André, o Vitor, de volta para esse debate. É sempre uma dificuldade a gente conseguir uma conexão via internet que permaneça ali o debate por inteiro. Vitor, para a gente poder fechar sua participação e agradecer imensamente a sua colaboração, uma primeira pergunta: você é a favor do uso recreativo da maconha ou não, Vitor? Agora você me pegou uma situação de difícil resposta. Eu sou contra, em princípio eu sou contra, como acho que as outras drogas aí que estão associadas, porque, veja bem, acho que o uso recreativo da maconha, como o álcool, por exemplo, ela está associada com o risco de algumas complicações, especialmente psicose, problemas psiquiátricos, ou seja, ela aumenta o risco do indivíduo desenvolver esses problemas ao longo da vida. Então, acho que há uma justificativa clara para
que você, pensando em saúde pública, você pense que isso seja um evento negativo para a sociedade. Porém, esses dados não são tão claros, assim, ou seja, estudos epidemiológicos bem feitos para dizer o quanto que a maconha é perigosa para que ela provoque problemas e repercussões negativas não são muito claras ainda. Então, acho que é aí que gera um monte de dúvida com relação ao risco de você liberar isso e aumentar potencialmente o uso dessa droga na sociedade. Tá aí o ponto de vista de Vitor Tumas, neurologista, falando diretamente de Ribeirão Preto, via internet com a nossa equipe. Vitor, queria te agradecer aí a oportunidade de ter conversado com a gente. Até um próximo debate. Você quer fazer um último comentário, por favor? Quero fazer um último comentário, é que é verdade que realmente o que existe no mercado são extratos, ou seja, são extratos enriquecidos de canabidiol e que não são purificados. É que, na verdade, eu falei no canabidiol porque nós aqui, nas nossas pesquisas, aqui no campus da USP, nós utilizamos uma forma sintética de canabidiol, que é desenvolvida em Israel, que nós temos acesso a esse tipo de canabidiol purificado e de origem sintética. É óbvio que o problema que existe em termos terapêuticos é que não existe uma produção sistematizada, no Brasil menos ainda, já que isso requer um organismo e uma organização um pouco mais complexa de produção dessas drogas para utilização terapêutica. E o canabidiol sintético não é fácil de fazer. Tá legal, Vitor Tumas, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Aqui deixando uma informação para vocês, olha só, em janeiro o governo federal recebeu 374 pedidos de importação para uso pessoal, né, do canabidiol. Desses, 336 foram autorizados. 20 ainda aguardam o cumprimento da exigência pelos interessados e 11 estão em análise pela área técnica. Vou trazer de novo aqui mais participações pelo Facebook. Agradecer aqui mais uma vez a quantidade imensa de comentários. A gente, na verdade, não tem condições de trazer todos esses comentários, mas deixo o convite aí para vocês depois entrarem no perfil do Canal Futuro no Facebook, procurarem esse post sobre a legalização da maconha e colocarem a opinião de vocês lá, respondendo a alguns dos nossos internautas. É um serviço que vocês prestarão a quem tentou participar desse programa. Fica aqui o meu agradecimento. Vamos caminhando, perguntar aí para a produção quantos minutos eu tenho, acho que cerca de 3 ou 4 minutos, salvo engano, 4 minutinhos. Vamos para as considerações finais. Sérgio, suas considerações finais, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu quero resgatar a fala do Leonardo. Eu percebo que o usuário de maconha está adotando uma posição perversa em se apoiar nessas pessoas que dependem, queiram ou não, do uso de substâncias extraídas da maconha. E aí mostra a falha do governo federal de não já trazer esses produtos, porque o decreto presidencial 5.912 já autoriza isso, não precisaríamos disso tudo. E me parece que é até interessante que não se traga, precisa de um juiz, precisa de uma sentença para isso, não é? Porque favorece toda essa questão de se fumar maconha, se plantar no fundo de casa. Como que vamos fazer isso? Agora, junto com essas pessoas que estão sofrendo, eu quero colocar as milhares, centenas de milhares de mães que sofrem os seus filhos envolvidos com a maconha, na criminalidade e no óbito. André Kipper, muito obrigado pela participação no programa de hoje, suas considerações finais. Obrigado também pelo convite. Eu queria só deixar um site aqui informativo que a gente tem tentado construir de forma colaborativa, que é o www.reguleamaconha.com, onde a gente está tentando organizar a proposta de regulação do Brasil, com vídeos, depoimentos e textos informativos também. Tá aí a dica de leitura do André Kipper. Obrigado pela participação. Até a próxima, André. Leandro Piquet, muito obrigado mais uma vez. Suas considerações finais em 140 caracteres. Eu acho que teremos um ano interessantíssimo, 2015, 2016, não só no Brasil, mas no mundo com relação a essa matéria. Vamos ver grandes transformações e acho que o Brasil está muito à frente também, liderando processos interessantes nessa área. Agora, a gente ainda tem um terreno muito grande para preencher aí de ações que precisam ser levadas em conta, principalmente enfrentando o desafio da articulação da segurança pública com esse tema, que é uma articulação que se perdeu. Acho que é preciso
retomar essa agenda também, tornar as ações da segurança pública, obviamente, respeitadoras dos direitos, dos direitos humanos, dos direitos dos usuários, mas uma presença que ajude na prevenção e no controle do uso das drogas, em particular a maconha, mas eu acho que esse será um ano de grandes transformações. Tá certo. Muito obrigado aos três, muito obrigado também a Juliana, ao Vitor, que participaram pela internet. Obrigado a você de casa que está aí, eu vou botar na tela mais uma vez, no facebook.com/canal Futuro Oficial. Uma quantidade de pessoas, vocês estão convidados a entrar nesse post lá na nossa página no Facebook e dialogar com essa quantidade imensa de pessoas que deixaram suas perguntas, suas críticas, seus comentários, suas dúvidas, suas experiências, compartilharam conosco aqui e nos auxiliaram a fazer desse debate um debate mais esclarecedor sobre o assunto. A você de casa, o meu muito obrigado mais uma vez pela audiência. Na próxima terça-feira continuaremos aqui com este fórum de debate ao vivo de 9 às 10 da noite e vamos debater a discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Crianças e adolescentes, jovens, em pauta aqui no Sala Debate. Uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.